agora eu vou falar um pouquinho sobre radionecrose após uma radiocirurgia, que também é uma pergunta bastante comum que eu recebo aqui, principalmente nos comentários dos vídeos de radiocirurgia, que a gente tem alguns, né? O que acontece? A radionecrose é uma complicação do procedimento. Todo procedimento tem os seus riscos. A radiocirurgia, sem dúvida, é um procedimento com baixos riscos, né? Quando a gente fala de 1 a 2% da radionecrose clínica, que é aquela que pode dar um sintoma. A radionecrose nada mais é do que uma reação ao tratamento. Então, o objetivo, quando a gente faz uma radiocirurgia numa metástase, é tratar o tumor, é controlar o tumor, que o tumor não cresça. Só que muitas vezes nesse processo é como se o tumor tivesse uma reação importante e dá uma reação inflamatória. E a radionecrose é isso. Muitas vezes é difícil da gente diferenciar do que é uma radionecrose do que é o crescimento do tumor. A radionecrose ela pode estar em meses, até 24 meses depois da radiocirurgia. Geralmente não é no início, são 6 meses depois, começa a aumentar a chance de ter uma radionecrose. Então, assim, geralmente não é no momento do procedimento, nem logo no início, é um período tardio, né, do procedimento. E a partir daí, quando isso acontece, a gente fica na dúvida. Será que é o tumor crescendo novamente ou isso é uma reação ao tratamento, né, que seria a radionecrose, né? Às vezes não é simples de você diferenciar os dois, tem uma série de exames que você faz, a ressonância com o PET também, a ressonância com espectroscopia e perfusão, são sinais indiretos que você consegue identificar se é o tumor crescendo ou se apenas é uma reação inflamatória. E aí tem alguns critérios que a gente, neurocirurgião, o neuroradiologista e o radio-oncologista vai analisar para dizer se é mais uma coisa ou outra. Sendo a radionecrose, de um modo geral, a gente tem conduta, às vezes usa corticóide, às vezes aguarda um pouco, se não tiver efeito de massa, se não for sintoma. E muitas vezes até tem que usar uma medicação que chama Avastin, né? Que é uma medicação potente para tentar controlar esse edema. E muitas vezes isso resolve e o paciente melhora. Então a radionecrose ela acontece, é uma incidência relativamente baixa, não costuma ser algo mais complicado que precisa de neurocirurgia, algumas vezes precisa. Tem alguns casos de paciente que fez a rádio, teve uma radionecrose importante, começou a dar sintoma, a gente teve que tirar para tirar esse efeito de massa, do edema que deu na lesão. Então pode acontecer, pode, mas é muito raro isso acontecer. Na grande maioria das vezes quando tem radionecrose, né, que já é raro, quando há esse evento, você observa, tendo algum probleminha maior, né, maior edema, ou de algum sintoma, você usa o corticoide e pode chegar a usar o Avastin. Então, é essa mais ou menos a escadinha. E o último caso, se não tem efeito com nenhum desses, ou o edema é muito importante, você às vezes tem que fazer um procedimento cirúrgico. Pode acontecer, não é comum de acontecer. Quando acontece, de um modo geral, com esse manejo clínico, você consegue resolver. Então é importante falar de radionecrose, principalmente quando aparecem no primeiro exame de ressonância, quando você está controlando, vem aquela dúvida, né? Crescimento do tumor versus consequência da terapêutica aplicada, né? Ou radionecrose. E geralmente é forte para o paciente, né? Ele fica preocupado, te liga para querer saber o que está acontecendo, né? Então eu costumo explicar dessa maneira e, de um modo geral, a conduta é essa com boa resposta. Então espero que tenha ajudado um pouquinho sobre radionecrose que foi perguntado. Pode deixar mais perguntas aqui no comentário, às vezes eu não consigo responder na hora, mas deixa anotadinho e depois tento fazer vídeo respondendo. Obrigado.